Olá, pessoal! Nós guardamos essa última unidade para falar de um aspecto da ética que é muito pouco compreendido, frequentemente esquecido e, quando é considerado na sociedade, costuma ser mal interpretado. Aquilo que nós chamamos de etiqueta ou a ética pequena. Um conjunto de costumes, de valores que são relacionados às boas maneiras, à boa educação, ao nosso relacionamento imediato uns com os outros, mas que ganha uma relevância muito grande quando nós olhamos para o nosso ambiente profissional. Considerando-se que na sua origem, de fato, a etiqueta estava ligada a cerimoniais, a formalidades das cortes, a etiqueta acabou sendo confundida no nosso imaginário com alguma coisa que está relacionada à elite, a uma determinada classe social, ou alguma coisa que é considerada uma certa frescura na nossa sociedade em que nós somos naturalmente mais informais. E na verdade ela não é nada disso. Ela é um conjunto de regras, de boa convivência e de bom trato entre as pessoas, que permite que a nossa convivência cotidiana se torne menos áspera, mais agradável. Para os franceses, a ética se divide, talvez, assim, de maneira bem didática, em dois grandes grupos. A grande ética e a pequena ética, que é um conjunto de regras que devem, em tese, resolver ou ajudar os nossos comportamentos e maneiras e modos para fazer das relações cotidianas relações um pouco mais amistosas, amenas e agradáveis. Bom, etiqueta é uma palavra, na verdade, ampla, muita coisa a gente pode definir, muita coisa está alojada com essa palavra, com esse conceito, mas em síntese a gente pode dizer o seguinte: etiqueta, a palavra etiqueta, esse eta, final, de sufixo eta, ele vem do francês être, de etiquette, que significa uma coisa pequena, uma coisa diminuta no bom sentido da palavra diminuta. Então, por exemplo, um pequeno algodão, cotonette, um pequeno patinho, patinette, uma pequena Suzy, a Suzette, uma pequena Elisa, a Elisete e assim por diante. Então, a etiqueta, ela é desse sufixo et de coisa pequena, que significa, no fundo, uma pequena ética. O que isso quer dizer? Para os franceses, a ética se divide, talvez, assim, de maneira bem didática, em dois grandes grupos. A grande ética, que é uma ética que tem a ver com coisas de Estado, com coisas de instituições políticas, etc., e a pequena ética, que é um conjunto de regras que devem, em tese, resolver ou ajudar os nossos comportamentos e maneiras e modos para fazer das relações cotidianas relações um pouco mais amistosas, amenas e agradáveis. Então essa pequena ética são, vamos pôr entre aspas, as regras, as dicas, os princípios que norteiam essas relações cotidianas para tornar as nossas relações de dia a dia mais agradáveis, mais amenas, mais amistosas, mais arredondadas, por assim dizer. Isso está alojado num tripé, esse tripé tem a ver com respeito, tem a ver com a importância do outro na nossa vida e tem a ver com uma série de procedimentos e comportamentos para não constranger as outras pessoas. Então, tudo que a gente chama de regras de etiqueta, na verdade, são derivados desse tripé. Não constranger, o respeito, a medida do respeito e a importância do outro ou do próximo na nossa vida. A posição dos talheres à mesa, a posição dos copos, a coisa do bom dia, por favor, com licença, muito obrigado, até logo, a coisa das ordens de precedência, você primeiro, você depois, a coisa de ceder lugar ou não ceder lugar, tudo isso tem a ver com esse tripé de respeito à civilidade, de respeito à urbanidade, de pequenos detalhes que deveriam, em tese, governar as nossas relações cotidianas para fazer do nosso dia a dia uma coisa mais amena, mais agradável, mais arredondada. E nesse sentido, nós estamos olhando hoje de uma perspectiva totalmente nova a etiqueta profissional, como algo que faz parte do marketing pessoal do profissional, onde quer que ele esteja. Não importa se ele é um servidor público, se ele é um profissional ligado a uma empresa privada ou um autônomo. De fato, é compreensível que a gente tenha essa ideia da etiqueta ligada a alguma coisa relacionada às elites, porque ela começa a ser sistematizada no século XVI, em plena Renascença, num contexto em que as cortes europeias estavam no ápice. É bem verdade que outros códigos de etiqueta já eram praticados 2.500 anos antes na China, mas eles não tiveram tanta influência sobre a nossa formação ocidental. A história da etiqueta
segundo o cientista social Norbert Elias, se relaciona ao que se chamou de um processo civilizatório, algo que era direcionado aos filhos das elites dominantes na Idade Média como uma forma de diferenciar o seu comportamento de um comportamento que estaria associado à barbárie, às pessoas iletradas ou que tinham um comportamento indevido e vulgar. As ideias de Erasmus de Roterdã sobre a civilidade, sobre as normas que deveriam ser ensinadas às crianças para que elas se tornassem educadas e corretas, logo se disseminaram sobre as cortes europeias e se transformaram numa espécie de modelo de educação que chega até nós, fazendo com que a gente de fato assimile certos comportamentos como algo que vem diretamente daquele ditado francês que foi muito falado aqui no Rio de Janeiro até os anos 50, 60, que era noblesse oblige, ou seja, a nobreza obriga, como se fosse parte da nobreza ser educado, ser correto, saber como entrar e sair no ambiente, utilizar as famosas 4 palavrinhas mágicas, por favor, com licença, obrigado, pois não, que na verdade não são propriedade da nobreza coisa nenhuma. Eu aprendi com os meus pais, que eram operários humildes, e vocês certamente também aprenderam. Quando a gente retira essa percepção de algo que está restrito a quem tem um poder social ou aquisitivo maior, a gente começa a entender que, na verdade, esse comportamento correto na etiqueta faz com que a vida se torne mais palatável, mais fácil, que nós consigamos harmonizar as coisas de uma maneira melhor, porque, na verdade, todos nós gostamos de ser tratados com boa educação. É claro que não vai aqui nenhum efeito da minha parte, ainda mais como professora, de crítica aos esforços que foram feitos na Idade Média para criar o que eles chamaram de processo civilizatório das pessoas. Até porque, gente, vamos combinar que aconteciam coisas incríveis. Olha só o que eu vou mostrar para vocês agora. Imaginem vocês que no final do século XV, o grande Leonardo da Vinci, que é um dos maiores artistas da nossa história, era também conselheiro para fortificações e mestre de festas e banquetes na corte do nobre Ludovico Sforza, em Milão, na Itália. Nesta época, Leonardo da Vinci escreveu um código de etiqueta à mesa, que é talvez uma das obras que mais revelam os hábitos dos nossos antepassados medievais. Essa etiqueta, à la Da Vinci, dizia assim: acerca do comportamento impróprio à mesa do meu amo. Há hábitos impróprios que um convidado à mesa do meu amo não deve contrair, sendo o catálogo que se segue, baseado nas observações que fiz daqueles que tomaram assento junto ao meu amo durante o ano que passou. 1. Convidado algum deve se sentar em cima da mesa, nem de costas voltadas para ela, nem ao colo de outro comensal. Nem se deve pôr as pernas em cima da mesa ou sentar debaixo da mesa, por qualquer tempo que seja. Não se deve colocar a cabeça dentro do prato para comer. Não se deve tirar comida do prato do vizinho sem primeiro lhe pedir autorização. E não se deve colocar no prato do vizinho partes desagradáveis ou semi-mastigadas da sua própria comida, sem primeiro lhe pedir autorização. Não se deve limpar a sua faca nas vestes do vizinho, nem usar a sua faca à mesa para trinchar, e muito menos não se deve limpar à mesa as suas armas. Não se deve retirar comida da mesa colocando-a na bolsa ou na bota para consumo ulterior. Não deve dar dentadas nos frutos que se encontram na fruteira, depois de colocando-os de volta na mesa. Não deve cuspir na frente do meu amo, nem ao seu lado. Não deve dar beliscadelas ou palmadas no vizinho. Não deve emitir ruídos resfolegantes ou dar cotoveladas. Não deve revirar os olhos e fazer caretas assustadoras. Não deve meter o dedo no nariz ou no ouvido durante uma conversação. Não deve fazer maquetas, nem acender fogos, nem treinar-se na arte da pantomima em cima da mesa, a menos que o amo solicite. Não deve soltar os seus pássaros em cima da mesa, nem o mesmo fazer com cobras ou escaravelhos. Não deve tanger alaúde ou qualquer outro instrumento que possa importunar o vizinho, a menos que o meu amo solicite. Não deve cantar, nem fazer discursos, nem proferir impropérios e ainda menos lançar adivinhas lascivas quando a seu lado se encontrar uma dama. Não deve conspirar à mesa, a menos que seja com o meu amo.
Não deve fazer propostas obscenas aos pajens do meu amo, nem retoiçar com os corpos deles, nem deve pegar fogo ao vizinho enquanto se encontra à mesa. Não deve agredir um serviçal, a menos que seja em defesa própria. E se sentir vontade de vomitar ou de urinar, que abandone a mesa. Eu confesso a vocês que eu só fico imaginando o que eram esses jantares no século XV para que o Leonardo da Vinci tenha escrito um código de etiqueta desses. Caramba! É claro que muitas dessas coisas já são totalmente superadas, já fazem parte do uso comum e não precisam ficar sendo repetidas para vocês. Mas é verdade que com as mudanças muito ágeis da nossa vida, com o dinamismo do que a gente vive, às vezes a gente pode cometer alguns escorregões de etiqueta que venham a ter efeitos negativos sobre a nossa imagem pessoal sem que a gente perceba. Um dos instrumentos modernos que nos levam a constantes escorregões é o famoso celular. O celular se transformou no nosso computador pessoal. Eu tenho certeza que se a gente fizer uma enquete aqui entre o pessoal da nossa turma, nós vamos ter gente que dorme com o celular embaixo do travesseiro, do lado da cama, ou que leva ele para o banheiro e deixa ele lá quietinho enquanto vai tomar banho, porque o celular está o tempo todo na nossa mão e se transformou quase numa extensão do nosso corpo. As pessoas às vezes saem de casa e esquecem uma série de coisas, mas se elas esquecem o celular, elas voltam para buscar. Porque ali você não tem mais apenas um telefone, você tem a sua agenda do dia, todos os aplicativos com os quais você se comunica com as pessoas, a sua forma de acessar redes sociais, a sua forma de fazer operações bancárias, de ver os seus e-mails, enfim, uma infinidade de coisas. Mas ainda que tudo isso seja muito válido, muitas pessoas estão perdendo a noção nesse sentido e estão esquecendo que em alguns momentos o celular é realmente muito inadequado. Eu posso contar a vocês duas experiências terríveis que eu assisti. Uma foi num casamento em que o padre esqueceu o celular na batina e o telefone dele começou a tocar na hora do casamento, gerando um tremendo constrangimento. E outro realmente terrível foi quando as pessoas esqueceram o celular sem botar no silencioso ou sem desligar num enterro. E os celulares começaram a apitar e a tocar no momento em que o corpo estava sendo encomendado. Por tudo isso, como o celular entrou na nossa vida muito de repente, ainda não deu tempo da gente se adaptar, talvez, a essa presença absurda que ele se transformou no nosso cotidiano, nós fazemos um monte de equívocos, cometemos um monte de escorregões na relação com ele. Uma coisa muito desagradável para a qual a gente precisa estar atento é, por exemplo, o hábito de ficar checando toda hora para ver se tem mensagem, para ver se tem alguma coisa, quando você está no meio de uma reunião com alguém ou quando você está, por exemplo, à mesa almoçando com alguém. Para a pessoa que está com você é uma sensação terrível, parece que você está ali forçado ou não está em interação com ela. Gente, pessoal, vocês viram essa última catástrofe? É uma coisa bizarra, né? Sim, gente? Super. Sinistro, né? Olha, eu achei muito estranho. Vocês não acharam? Achei. Não. Não achou? Não. Pra mim deve ter tido alguma coisa por trás disso, gente. Não vai acontecer uma coisa dessas, tipo, do nada, né, gente? Hein? Uhum. Hein? É? É. Vem cá, e o deputado? Nossa, o deputado que foi pego com a mala cheia de dinheiro. Uma vergonha. Porra, tá chato, né? Tá conversativo. Nossa, falando. Que Porra. isso, gente? Mas a gente veio pra cá pra conversar. Pra conversar, então. A gente tá conversando, cara. Só você que não tá conversando. Pega o teu celular e... Aliás, adorei aquele vídeo que você me mandou, ó. Adorei, muito bom. Hilário. Olha só, Curti. só eu tô falando aqui, só eu tô conversando. Vocês É, estão no porque celular. não se conversa mais hoje, cara. Hoje em dia é celular, você tá totalmente ultrapassado, obsoleto, não existe mais falar. Falar é primitivo, entendeu? Pega o teu celular, cadê o seu celular pra gente conversar? Quiser falar, manda um negócio aqui, ó. Cadê o seu celular? Pega teu celular pra gente conversar bonitinho. mas acho Cadê? que tá sem bateria. Ah lá, o celular do cara. Tem porra, não tem mensagem, não tem vídeo, não tem nada. O celular tá ultrapassado, cara. Hoje em dia não se fala mais, hoje em dia se conversa por aqui, ó. É tudo internet, é tudo. Ah, entendi. Porra, você tá totalmente passado. Outra coisa que acontece muito e muito indevida no uso do celular é o hábito louco de perguntar quando as pessoas atendem: "Oi, onde você está?" Ora bolas, se a pessoa já atendeu você num telefone móvel, onde ela está não interessa. A pessoa pode estar no banheiro, a pessoa pode estar na rua, mas perguntar onde ela está pode criar uma situação muito constrangedora. Outra coisa que as pessoas também esquecem é que celular, principalmente para uso profissional, não é para bater papo interminavelmente. Normalmente é de bom tom que você ligue para a pessoa e pergunte: "Você pode falar 1 minuto?" E se a pessoa puder falar mesmo só durante 1 minuto. Porque eu sei que vocês também já passaram por aquela situação em que alguém te liga, aí você atende, a pessoa fala assim: "Pode falar rapidinho?"
E aí você diz, tem que ser rapidinho mesmo, sabe o que é? É que eu tô na antessala do dentista, ele vai me chamar daqui a 5 minutos. E aí a pessoa engata uma primeira e fala 15 e se recusa a parar. Isso é uma forma indevida de utilização de um aparelho móvel. É importante que a gente aprenda a frear esse impulso de ficar, entre aspas, alugando o outro. Uma boa prática é mandar uma mensagem. Você está podendo falar? Utilizar de uma maneira positiva essa grande ferramenta que é o WhatsApp. O WhatsApp também é um capítulo à parte, né, pessoal? Porque não existe nada mais irritante do que o WhatsApp mal utilizado. Eu confesso a vocês que uma coisa que me deixa profundamente irritada são as famosas mensagens metralhadora. Conhecem as mensagens metralhadora? É aquele em que a pessoa faz oi, pim, tudo bem? Pim. Você pode falar? Pim. Eu queria ver? Pim. E para transmitir uma frase, ela faz 500 pins. Consolida as coisas num texto. Manda uma mensagem só. Pela mesma razão, mensagens de áudio só devem ser utilizadas quando você está em trânsito ou quando você realmente não tem condição por alguma razão de digitar. E elas devem ser curtas, no máximo 15 segundos. As mensagens de áudio são muito utilizadas no Brasil, mais do que nos outros países, e algumas pessoas especulam que pode ter relação com a dificuldade que nós temos de escrever. Mas a verdade é que algumas vezes as mensagens de áudio podem ser um problema para quem recebe. Imagina que você está numa reunião, alguém te passa uma mensagem de áudio com conteúdo profissional que pode ser sigiloso, mas você está no meio de outras pessoas e você não pode ouvir, fica difícil. Então você complica o fluxo da informação usando mensagens de áudio. É bom evitar. Da mesma forma, é importante cuidar da sua imagem no WhatsApp. Você, sendo um servidor público, um representante da justiça, tem que tomar cuidado com a imagem que você deixa vazar. A sua imagem no WhatsApp, a foto pela qual você se identifica, deve ser uma foto que tem uma característica profissional. Você não pode aparecer, vamos dizer assim, no churrasquinho da laje ou de biquíni. Isso não vai pegar bem para você. As utilizações erradas do WhatsApp se transformaram, na verdade, em grandes memes por aí. E a gente não quer que você passe por isso. Pela mesma razão, eu sei que você participa, como eu participo, daqueles grupos de família que tem 30 tias velhinhas e primas muito legais que dão bom dia, boa tarde, boa noite, que disparam um monte de figurinhas e de imagens fofas. Mas, pessoal, poupe o pessoal do trabalho disso. Não reproduza correntes, não reproduza esse tipo de mensagem, que pode ser muito desagradável. Mas, principalmente, silencie esses grupos enquanto você estiver no trabalho. É muito difícil para pessoas que não estão envolvidas na vida profissional como você, algumas vezes entenderem que elas podem, na sua imensa boa vontade, se tornarem inconvenientes e interferir na sua vida profissional. Silenciar por 8 horas essas notificações todos os dias permite que você possa responder carinhosamente a elas no seu horário vago, à noite ou pela manhã, evitando que elas se transformem num estorvo para as pessoas que trabalham ao seu lado. Vamos falando de escola, parece uma Netflix pedagógica, uma temporada atrás da outra. Escola, a orelha da diretora fervendo. A diretora pensando, será que estão falando mal de mim? Olha a dúvida, então. É até por isso que tem 2 grupos de WhatsApp na escola. Tem um grupo que é oficial, que é regulamentado pelo MEC, que segue as diretrizes básicas da educação. A fotinha é o brasão da escola, o nome da escola. Ali rola um recado, um memorando, uma reflexão. Paulo Freire, às vezes para abençoar um Fábio de Mello. Mas tem o grupo clandestino,
só da bagaceira pedagógica. Geralmente, nesse grupo clandestino, geralmente, não está nem a diretora e nem as mais chatas. Nem as mais chatas estão, geralmente. Ou seja, se você trabalha na escola e tá aí um grupo de WhatsApp só, você é uma das mais chatas que tem. Olha eu gerando discórdia, olha. Chegar semana que vem na escola e falar que história é essa? Que história é essa de 2 grupos de WhatsApp? Hã? Educadamente vão adicionar você ao grupo, vão criar um novo grupo. Você vai dar bom dia, vai ficar no vácuo. E vão falar no novo grupo. Aí você viu que ela deu bom dia lá? Tá interagindo agora. A Piaget desceu do altar. Nossa, é uma loucura. Na verdade, essa nossa conduta nas redes sociais, no ambiente virtual, se transformou numa questão tão dominante e tão importante para a vida profissional que já estão reunidas num campo de estudo que se chama netiqueta, etiqueta na internet. Uma consultoria chamada Starling Group, nos Estados Unidos, fez até uma pesquisa mundial sobre os nossos maiores erros ao utilizar esse ambiente virtual. Eu vou passar para vocês para que vocês verifiquem se por acaso vocês estão escorregando sem querer em algum deles. Vamos lá? Os mais significativos estão ligados à passagem de e-mails, pessoal. Aquilo que a gente faz todo dia, mas que muitas vezes a gente pode não perceber que está fazendo de uma maneira um pouco equivocada ou um pouco indelicada. O primeiro desses erros, que é muito comum, é escrever todo o texto apenas em maiúsculas. As pessoas às vezes não se dão conta de que na linguagem da internet, na linguagem das redes sociais, se você escreve tudo em maiúsculas, na verdade significa que você está gritando com a outra pessoa. Além do mais, ler um texto assim é algo extremamente cansativo, que embaralha as letras na visão das pessoas. Algumas pessoas usam esse tipo de recurso porque consideram que fica mais fácil para elas identificar os seus textos. Mas se é mais fácil para você escrever em letras maiúsculas, depois converta o texto para maiúsculas e minúsculas normalmente. Ou se você tem necessidade de um campo visual maior, aumente a definição do seu computador, do seu monitor. Aumente para mais de 100%, de maneira que você possa ler o texto melhor. Mas não envie textos com letras maiúsculas, isso é muito agressivo para quem recebe. Outra dica importante é usar corretamente os emoticons. Como não existe voz e linguagem corporal, comunicação face a face nos e-mails, se tornou imprescindível a criação de símbolos que possam expressar as nossas emoções. Mas eles não devem ser utilizados como elementos próprios no texto, e sim como elementos que criam alguma espécie de toque especial e que devem ser usados com muita moderação e apenas em comunicações informais. Outro erro terrível é quando o campo assunto vem em branco, ou então preenchido de forma vaga ou inespecífica, com siglas como PSC, para seu conhecimento, ou qualquer coisa que o valha. As pessoas ficam sem saber, na corrente de e-mails que elas recebem todo dia, qual que eles devem priorizar, se eles não sabem do que se trata a mensagem. Da mesma forma, muito cuidado com ortografia errada e uso de abreviaturas. Isso acontece muito em empresas onde determinadas siglas são de uso corrente. Aí as pessoas passam e-mails para pessoas de fora da organização e acham que elas vão ter que entender aquela sopa de letrinhas. Não vai rolar, né? Outra coisa muito chata, gente, é aquele excesso de cópias sem necessidade. Você tomou ciência de um assunto no e-mail número 1 e ainda está sendo copiado quando aquele assunto não te interessa mais no e-mail número 25. Além de você fazer um verdadeiro entupimento na caixa de entradas do seu colega, você faz com que ele perca um tempo enorme assimilando informação que não interessa a ele. É mais importante, se você precisa dar ciência a alguém de um processo, que ele seja comunicado periodicamente dos passos verdadeiramente interessantes e importantes, não de cada detalhe.
E que, se preciso for, você até marque um outro tipo de interação, como uma reunião ou qualquer outra coisa, para que vocês possam falar sobre aquele tema. Porque muitas vezes o excesso de comunicação escrita muito mais complica do que facilita tudo que você deseja comunicar. Outra coisa muito chata é a ausência de saudação no início da mensagem, assim como a ausência de despedida no final. Você já recebeu um e-mail desse, não já? E parece que é grosseiro. Parece que a pessoa já estava falando com você e ela entra diretamente no assunto, sem falar: oi, como vai? Tudo bem? Bom dia. Como faria em qualquer interação normal. Da mesma forma, termina de maneira abrupta, sem colocar alguma palavra que normalmente se usa para tornar as comunicações mais suaves, mais cálidas, como grata, permaneço ao dispor, muito obrigado, atenciosamente, cordialmente. Esse tipo de comunicação brusca sugere uma relação de cima para baixo, uma relação verticalizada, autoritária, e ninguém recebe bem esse tipo de mensagem e nem tem vontade de responder ou de colaborar com ela. Outra coisa complicada é o excesso de destaques. Sabe aqueles e-mails que tem várias partes sublinhadas ou em negrito, dando a sensação de que a pessoa que manda está querendo destacar aquilo como se não acreditasse que você está prestando atenção? Isso é bem desagradável, né, pessoal? E acontece muitas vezes. Não significa que você não vai destacar algum ponto que você acha importante, mas seja cuidadoso com isso. E lembre-se que quando você destaca coisas demais, na verdade você não está destacando nada, porque aqueles destaques se diluem numa massa de excesso de informações. Faz parte desse cuidado também ter uma atenção à estética dos e-mails. Mande textos justificados, escritos com uma letra padronizada, que não tenha uma confusão de mensagens cujas linhas não sejam imbricadas e que antes de passar você verifique se a mensagem está clara, está objetiva. Se você não faz isso, você dá ao outro uma mensagem de que você é desleixado, confuso ou caótico na sua comunicação. E isso não vai ajudar ninguém. Todas essas dicas, pessoal, parecem detalhes. A etiqueta, como nós falamos, é a ética pequena, é a ética do dia a dia, da convivência próxima. Mas quando colocados em prática com atenção, eu tenho certeza que eles são fatores que são diferenciais na sua vida profissional e pessoal. Todos vocês, certamente, quando pensam numa pessoa educada, numa pessoa com que vocês gostam de conviver, vão se lembrar de um colega, de alguém da sua família, quem sabe de um professor que foi para você um modelo de conduta, de correção, de boa educação, de alguém que serviu para você como um espelho e que ensinou você a se comportar da melhor maneira possível. Hoje, como multiplicador de treinamento, você vai fazer esse papel para centenas de outras pessoas. Então é importante que você se imbua disso. Tome essas ferramentas como algo que podem ser usadas a seu favor, para que você cresça cada vez mais, para que você se desenvolva cada vez mais, para que você seja um profissional e um cidadão cada vez mais querido, onde quer que você vá. Eu sei que todos vocês são pessoas muito bem educadas, fazem parte de um grupo seleto de servidores, de cidadãos que tiveram a oportunidade de estudar, de fazer um concurso e de conviver num ambiente diferenciado. Mas muitas vezes nós cometemos equívocos sem perceber. Então prestem atenção a isso, vai ajudar vocês. E com isso, nós encerramos o nosso módulo de ética e vamos nos encontrar na próxima unidade. Bye bye, pessoal!